Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês. Eu já até gravei um vídeo falando sobre o método de repetição roubada, mas eu achei interessante a gente reforçar esse método mais uma vez. Então, basicamente, quando a gente classifica o método de repetição roubada, basicamente é quando você mantém a continuidade do exercício através das compensações posturais. Então, no exemplo aqui da foto, por exemplo, o cara está realizando uma rosca bíceps, com a barra, e a partir do momento que ele começa a entrar na falha, ele começa a compensar através da postura para dar sequência no exercício. O que a gente vai discutir um pouquinho aqui é em relação ao custo-benefício dessa técnica, ou seja, desse método de treinamento. Será que é válido eu realizar o método de repetição roubada? Será que o custo desse método vai ser maior do que o meu benefício? Ou será que eu consigo ter benefício utilizando esse método de treinamento? Então, basicamente, o que eu penso na hora de prescrever o treinamento, ou se eu vou ou não utilizar esse método de treinamento, é em relação à qualidade do treinamento e à quantidade desse treinamento. Então, por vezes, as pessoas que eu vejo na academia, nos centros de treinamento, muitas vezes elas geram essa compensação através de uma quantidade muito grande de quilos, ou seja, de uso de cargas muito grande. Então, muitas vezes ela prioriza o uso de cargas elevadas e dessa forma alterando a sua postura. Quando muitas vezes o ideal seria priorizar a qualidade do movimento e a partir dessa qualidade tentar utilizar estratégias para aumentar essa quantidade. Então, um dos exemplos que a gente poderia utilizar, ao invés, por exemplo, de utilizar a repetição roubada, na qual você estaria utilizando compensações corporais para manter a continuidade do exercício, você poderia selecionar algum método de treinamento que faria com que você desse continuidade. Um exemplo para pessoas avançadas é o drop set. Então, através do drop set, quando você atinge a falha concêntrica, você tem a redução dessa carga para continuar a sequência do seu exercício, para realizar mais repetições. Então, você consegue aumentar o volume desse exercício e manter, teoricamente, a qualidade, porque reduzindo a carga você consegue manter uma boa execução. Diferente de uma quilagem que às vezes você utiliza, que é uma quilagem maior, você chega na falha concêntrica e você dá continuidade ao exercício através das compensações posturais. E isso, na minha opinião, não é tão interessante. E o motivo de eu achar não interessante é quando a gente pensa na função muscular. Então, nesse exemplo aqui da foto, que ele está realizando uma rosca direta, o bíceps, por exemplo, o bíceps braquial, o braquioradial, eles são flexores do cotovelo. Então, eles vão estar agindo na flexão do cotovelo. A partir do momento que você começa a fazer, por exemplo, uma extensão da coluna, uma hiperextensão lombar, você tira, teoricamente, a função do músculo que você teria como objetivo ativar, que no caso aqui seria o bíceps braquial e o braquioradial. Então, nesse movimento de flexão do cotovelo, eles seriam os agonistas. E o seu objetivo com rosca direta, por exemplo, é potencializar a ação do agonista. Então, se você começa a gerar compensações, seja, por exemplo, compensações posturais, como uma hiperextensão lombar, ou movimento da articulação glenohumeral, então muitas pessoas também compensam, movimentando a articulação do ombro, você diminui a função desse agonista. Então, teoricamente, quando a gente está realizando algum exercício, o nosso objetivo é de aumentar a ativação desse agonista, é gerar mais estresse no agonista, ou seja, no músculo que está realizando essa ação. No agonista e, teoricamente, nos sinergistas que estão também contribuindo com esse movimento articular. Tá? Então, nesse caso aqui da foto, teoricamente, ele perde, de certa forma, a estabilização, e ele compensa com outros grupos musculares. E a partir desse momento que ele faz a hiperextensão, não é mais o bíceps que está em ação. Então, você tem outros grupos musculares que estão realizando esse movimento articular. E você, teoricamente, reduziu a função do músculo que você teria como objetivo ativar. Então, teoricamente, o mais importante, que seria o agonista, você começa a reduzir a ação desse cara e, através dessas compensações, você ativa outros grupos musculares que não é o objetivo daquele exercício. Então, ao meu ver, o custo realizando o método de repetição roubada, ele é maior do que o benefício.
tá? Principalmente quando você pensa no indivíduo aí iniciante, intermediário, enfim. Existem estratégias para a gente utilizar para aumentar o volume desse treinamento, aumentar o número de repetições, aumentar o estresse muscular, mantendo a qualidade do exercício. Tá? Então, ao meu ver, o custo ele é maior do que o benefício.